conhecendo a palavra para sermos transformados pelo poder de Deus. E hoje lendo em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. No contexto desta passagem, o apóstolo Paulo se via na contingência de lidar com um espinho em sua carne, algo que o humilhava, uma coisa que lhe impedia ser bem-sucedido, um obstáculo que colocava em evidência as suas fraquezas. Paulo entendeu que esse espinho na carne vinha sobre ele para evitar que a soberba tomasse conta do seu coração. E qual era o motivo da soberba que para ele se tornava uma tentação em sua carne? Ele diz, está em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 7. As grandezas das revelações dadas por Deus podiam conduzir Paulo à soberba. Pense comigo, nós somos filhos de Deus. Muitos gostam de fazer a declaração: nós somos filhos do rei. Ora, em que pese ser verdade de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos filhos do rei, qual é a conclusão que esta expressão nos traz? Se somos filhos do rei, queremos viver como príncipes, queremos que tudo venha a nós. Deus disse a Paulo: o espinho na carne não tiro, a minha graça te basta. É o que está em 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 9. À luz desta verdade, qual foi a conclusão de Paulo? Ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então sou forte. Que graça é essa que nos faz fortes? Vamos ouvir o próprio apóstolo Paulo nos instruindo acerca desta graça que em nossa fraqueza nos faz forte. Ele escreveu em Romanos, no capítulo 8, o versículo 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Mais adiante, Paulo ensina que o Espírito Santo intercede por nós em conformidade com a vontade de Deus. Está em Romanos, no capítulo 8, versículo 27. Vamos procurar entender como isso funciona. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Está em Efésios, no capítulo 1, o versículo 4. O Espírito de Deus, ele nos conheceu antes no ventre de nossa mãe. Ele conhece cada detalhe de nossa constituição, ele conhece os nossos anseios, ele conhece as nossas vontades. É o que lemos no Salmo 139, do versículo 13 a 16. E qual é o propósito de Deus para conosco? Isso nós encontramos em Efésios, no capítulo 1, o versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Assim, quando nos deparamos com o espírito na carne, pode ser uma fraqueza, pode ser uma injúria, pode ser uma necessidade, pode ser uma perseguição, pode ser uma angústia, qualquer que seja o espinho na carne, devemos pedir socorro ao Espírito de Deus para vencer em conformidade com a vontade de Deus. E como nós fazemos esta oração? O Espírito está em nós, intercedendo por nós, em conformidade com a vontade de Deus, nos ajudando em nossas fraquezas. Como devemos orar?
Nós vimos uma grande lista aqui: a fraqueza, a injúria, a necessidade. Vamos tomar a fraqueza. Se alguém me injuriar, a minha reação normal, a minha reação natural, a minha fraqueza me leva a pagar injúria com injúria. A vontade de Deus, no entanto, é que eu perdoe aquele que está me injuriando. Então, a minha atitude e oração será esta. Observe. Minha atitude. Mordo meus lábios, mas me calo diante da injúria. Meu coração, que raiva. Por que ele diz essas coisas de mim? Minha oração. Senhor, eu vou calar em obediência a Ti. Muda meu coração para naturalmente eu perdoar. Então, uma hora, você percebe que perdoou e você conversa com aquela pessoa sem ter raiva. Você foi transformado pelo Espírito de Deus. Diante de uma injúria, peça socorro ao Senhor. Diante de uma necessidade, peça socorro ao Senhor e Ele lhe ajuda em sua fraqueza. O meu nome é César Azevedo, usando a internet para com você compartilhar a palavra de Deus.